Boa noite, meu nome é Maicon. Eu e meu grupo vamos apresentar um pouco sobre os tributos municipais. Meu grupo é composto por Maiara, Luca, Sabrina, Stephanie e eu. Eu vou falar um pouco sobre o que é IPTU e quem deve pagar. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, como o nome indica, é um imposto voltado à propriedade com construção no meio urbano. Ou seja, ele é cobrado anualmente de todos os proprietários de casas, prédios e estabelecimentos comerciais nas cidades. Como o IPTU incide sobre a propriedade, o contribuinte deverá pagar pelo número de imóveis em seu nome. Se for um, pagará sobre um. Se for 10, pagará imposto sobre os 10. Cada um com valor específico. Se a propriedade for urbana, mas for apenas um terreno sem construção, pagar-se o ITU, Imposto Territorial Urbano. Se for fora de perímetro urbano, incide o ITR, Imposto Territorial Rural, com base de cálculos e alíquotas diferentes do IPTU. Agora vamos saber como é calculado o IPTU. O IPTU é calculado com base no valor venal do imóvel, que é o preço da propriedade estabelecida pelo poder público sobre ele, e é realizado a aplicação de alíquotas, descontos e acréscimos definidos pelos municípios. O IPTU é reajustado anualmente. Consideram-se a valorização do imóvel, da região ou, eventualmente, mudanças da legislação municipal. Há um limite para esse aumento, a depender de cada município. Mas afinal, o que é valor venal? O valor venal é basicamente o valor de compra e venda de um imóvel estabelecido pelo órgão público. Ele leva em conta fatores como idade e locação do imóvel. Geralmente, não tem relação com o valor de mercado. Seu valor pode ser menor ou maior. Normalmente, ele é menor, porque o preço de mercado é condicionado pela procura e pela oferta. E é com base no valor venal que a prefeitura estipulará o IPTU a ser pago e quanto deverá pagar ao proprietário em caso de penhorar ou desapropriação, por exemplo. Esse valor pode ser reavaliado anualmente de acordo com as mudanças de mercado ou do próprio imóvel. Em caso de discordância quanto ao valor venal estabelecido, o cidadão pode fazer uma reclamação formal para reavaliação. Mas afinal, vale a pena pagar o IPTU à vista ou vale a pena pagar ele parcelado? O IPTU pode ser pago à vista no início do ano ou até mesmo parcelado durante o ano. A opção depende muito do planejamento financeiro de cada um. Embora não tenha taxas extras para estipular o pagamento à vista, a maioria das prefeituras oferece desconto em uma única parcela. Especialistas recomendam que, quando possível, vale a pena aproveitar o desconto e pagar à vista, principalmente se os juros pagos por seu investimento estiverem baixos. O valor a ser descontado depende muito de cada município. Mas afinal, quem é isento de pagar IPTU? As regras para a isenção do IPTU também variam de cidade para cidade. Em algumas cidades, aposentados e pensionistas pagam menos. Outras dão isenção pelo valor da propriedade. Boa noite, eu me chamo Maiara e vou dar continuidade na parte do IPTU. E se houver discordância quanto à cobrança? Caso o cidadão note qualquer divergência no valor do seu IPTU, como um aumento abusivo ou valor venal questionável, ele deve fazer uma reclamação à prefeitura. O processo de impugnação pode ser disponibilizado online nos sites das respectivas prefeituras ou presencialmente. Há uma data limite para a reclamação, que varia conforme a cidade. Se atrasar, paga multa? Sim, em caso de atraso e se não abrir um processo de impugnação, a cobrança de multa e juros sobre o valor da parcela atrasada. Como nos outros quesitos, a cobrança varia de município para município. Quem paga o IPTU é o inquilino ou o proprietário? Em caso de aluguel do imóvel, a lei do inquilinato estabelece que o pagamento do tributo pode ser combinado no contrato, como o condomínio. No entanto, como é um imposto sobre a propriedade, a responsabilidade final é sempre do dono do imóvel. Isso significa que, caso o locatário deixe de pagar o tributo, a prefeitura reclamará com o proprietário do imóvel, independentemente do contrato. Como conseguir a segunda via? Como conseguir a segunda via? A segunda via do IPTU, em geral,
É disponibilizada gratuitamente nos sites das prefeituras ou das secretarias da Fazenda das cidades. Caso você não ache online, procure a prefeitura ou a Secretaria Municipal da Fazenda da sua cidade para descobrir como retirá-la. O que acontece se não pagar? É um processo longo, mas a falta de pagamento do IPTU pode chegar à penhora ou até leilão da propriedade. O primeiro passo é a notificação da prefeitura, por meio físico ou eletrônico, para que o cidadão regularize a situação. Caso não seja feito, paga a multa e seu CPF ou CNPJ, em caso de estabelecimento comercial, entra na dívida ativa do município, o que pode impedir a realização de empréstimos, por exemplo. Caso o contribuinte siga sem pagar, a prefeitura pode entrar na justiça para pedir a penhora ou até leilão da propriedade para cobrir o pagamento do tributo. Até lá, no entanto, os governos tendem a oferecer programas e pacotes de parcelamento da dívida com desconto nas multas. Além disso, se o imóvel em questão for a residência do contribuinte e seu único bem, o contribuinte pode argumentar como defesa a empenhorabilidade do bem de família. O que é dívida ativa? Dívida ativa é um cadastro feito pelo poder público, seja municipal, estadual, federal, para os contribuintes que estejam em débito. Geralmente, o cadastro é feito após o período de 90 dias da cobrança, mas não há uma data exata. A inscrição na dívida ativa, realizada pela Procuradoria-Geral do município a pedido da prefeitura, pode ter consequências como restrição a novos empréstimos e inclusão do CPF ou CNPJ do proprietário em cadastro de devedores, como SPC e Serasa. Quando é cadastrado na dívida ativa, o cidadão deve ser notificado pelo órgão. Se houver dúvidas sobre a situação, procure os departamentos fiscais da prefeitura ou da Procuradoria-Geral do município da sua cidade. Parte delas disponibiliza essa informação online. Como as prefeituras buscam estimular o pagamento da dívida com descontos e opções de parcelamento, o ideal é negociar a melhor forma de quitação na prefeitura. E assim eu encerro a minha parte do IPTU. Boa noite, meu nome é Silvia e eu vou falar sobre o ISS. O que é o ISS? Bom, quando se pergunta sobre o que é o ISS, é válido primeiramente definir a sigla, Imposto sobre Serviços. Trata-se de um tributo cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal. Isso significa que todos os valores recolhidos a título de ISS são destinados aos cofres públicos municipais. Sua incidência se dá nos casos em que ocorre uma prestação de serviços com regras gerais subordinadas à Lei Complementar 116/2003 e à Lei 11.438/1997. Vale destacar que os serviços sujeitos à tributação do ISS estão elencados à Lei Complementar 116/2003. Por ser um tributo de ordem municipal, as regras alíquotas variam de um município para o outro. Por isso, além das leis mencionadas, é importante conhecer a legislação específica do município sobre o tema. Quem precisa pagar o ISS? Devem pagar o ISS todas as empresas prestadoras de serviços que se enquadram nas obrigações da Lei 116/2003 e os profissionais autônomos prestadores de serviços. As empresas, além de recolher o ISS, têm a obrigação de efetuar o pagamento de outros impostos. Entre eles está o Imposto de Renda, o Programa de Integração Social, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a contribuição social ou o Simples, nos casos em que couber. As alíquotas de ISS variam de um município para o outro e, por isso, é importante consultar a legislação municipal. Por outro lado, os profissionais autônomos, como administradores, advogados, arquitetos, dentistas e médicos, que atuam sem vínculo e prestam serviços diretamente ao consumidor final, também devem contribuir com o pagamento do ISS. Nos casos desses profissionais, é utilizada como base de cálculo
uma tabela específica para cada tipo de serviço. Como funciona o ISS para MEI? Para o MEI, além de saber o que é o ISS, uma dúvida comum em relação à obrigatoriedade do pagamento do ISS vem dos microempreendedores individuais. Nesses casos, o pagamento do ISS já está inserido na taxa paga mensalmente pela pessoa jurídica. Logo, não há necessidade de pagar um valor específico de imposto sobre serviço. A taxa paga mensalmente varia de acordo com a atividade do MEI. Empresas de prestação de serviços pagam um valor mensal de R$ 57,25, que corresponde ao recolhimento de diversas obrigações tributárias. Vale destacar ainda que esses valores são corrigidos anualmente. Serviços sujeitos à incidência de ISS. Inúmeros serviços estão sujeitos à tributação do Imposto sobre Serviço. Elencamos aqui alguns deles: serviços veterinários, de reparo, manutenção e limpeza, de informática, de atendimento psicológico, de atendimento médico geral, de engenharia, de atendimento jurídico, de planos de saúde, de organização de eventos, shows e espetáculos, de beleza, estéticos em geral, de aluguel de veículos e outros bens. Se você está em dúvida sobre a obrigatoriedade do recolhimento desse imposto, vale consultar a lista de serviços anexa à Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Como é feito o cálculo do Imposto sobre Serviços? O valor utilizado como base do cálculo do ISS é o preço do serviço. Assim, para fazer o cálculo do imposto, é necessário ter o valor do serviço e conhecer a alíquota municipal do ISS. Tome como exemplo uma empresa que prestou um serviço no valor de 5.000, sobre o qual incide uma alíquota de 4%. O imposto a ser pago nesse caso é de R$ 200. Valor do serviço vezes a alíquota do ISS é igual ao ISS a ser pago. 5.000 vezes 4% é igual a R$ 200. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Sabrina e eu vou dar continuidade ao tópico ISS com modalidades e formas de cobrança do ISS. A cobrança do ISS é feita de diferentes formas, variando de acordo com a forma de atuação. Para o profissional autônomo, que presta serviços esporadicamente, só deve pagar o ISS quando realizar um serviço. Nesse caso, o pagamento é muito simples. O autônomo emite nota fiscal na prefeitura e já recolhe no mesmo momento o valor devido a título de imposto sobre serviço. Para o microempreendedor individual, o famoso MEI, que é aquele profissional autônomo com faturamento de até R$ 81.000 anuais, ele paga uma quantia mensal de R$ 52,25, e nesse valor já está incluído o recolhimento do ISS. O valor mensal é reajustado anualmente pelo governo, e se você é MEI, vale ficar atento para não errar na hora de recolher sua obrigação tributária mensal. Entender o que é ISS e os desdobramentos desse tema também interessa as empresas que optam pelo Simples Nacional, que recolhem o ISS junto com os demais tributos no documento de arrecadação do Simples Nacional, de sigla DAS. Os Simples utilizam uma alíquota única, calculada com base na sua receita anual. Importante, nos casos em que o imposto é retido na fonte, o tomador do serviço é responsável pelo recolhimento do imposto. Empresas que não optam pelo regime tributário do Simples, ou seja, que optam pelo lucro real ou lucro presumido, devem pagar o ISS individualmente em cada serviço que é prestado. Nesses casos, também é importante observar quando o tributo é retido na fonte, pois as regras determinam que o imposto deve ser pago pela prestadora do serviço. É importante destacar que cada município possui suas regras sobre o pagamento do ISS. Por isso, é essencial conhecer e avaliar a legislação municipal a fim de evitar qualquer tipo de problema em razão do recolhimento inadequado do imposto. Qual é a relação entre o conceito sobre o que é ISS e a nota fiscal eletrônica? A nota fiscal eletrônica está sendo utilizada em território nacional desde 15 de setembro de 2006 e representou uma grande mudança no recolhimento do ISS. O documento pode ser emitido no site da prefeitura da cidade, ficando armazenado eletronicamente na Cefaz.
Durante o lançamento das informações para preenchimento da nota fiscal eletrônica, o próprio emissor realiza automaticamente o cálculo do imposto sobre o serviço, o que facilita na hora de pagar os valores corretos a título de ISS. Vale destacar que o arquivo eletrônico tem a mesma validade da nota fiscal impressa, só é necessário possuir um certificado digital habilitado na ICP Brasil, que representa a legalidade e a pessoalidade do emissor do documento. Isenções e variáveis. A isenção do pagamento do ISS pode ser regulamentada individualmente em cada município, que pode oferecer hipóteses de isenção ou até mesmo de redução de alíquotas. A única coisa que não pode ser regulada por legislação municipal diz respeito à exportação de serviços, ou seja, nas situações em que há prestação de serviços fora do território nacional, ou que são feitos no Brasil, mas trazem resultados apenas fora do país, não incide o pagamento do ISS. A exceção a esses casos vale apenas para os serviços em que a fonte pagadora é de fora do território nacional. Neles, incide o pagamento do ISS. Algumas especificidades precisam ser analisadas individualmente para avaliar questões como o fato gerador e o enquadramento da empresa. Por isso, é tão importante contar com o apoio de profissionais com expertise no assunto. Eles podem oferecer as melhores soluções para a contabilidade correta do seu negócio. Em caso de inadimplência do ISS, o município estipula um valor como multa, além de incidir juros de mora, que é a prorrogação de um prazo para pagamento ou restituição de qualquer dívida. É necessário consultar a lei municipal para avaliar quais são as regras aplicáveis na sua cidade em caso de inadimplência. O gerenciamento do negócio passa pela correta aplicação da legislação tributária. Neste contexto, importa e muito o pagamento correto das obrigações fiscais da empresa. Por isso, a complexidade dos impostos não deve assustar o empresário. Ele pode resolver facilmente questões tributárias contando com o apoio de um bom contador. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Bom, eu me chamo Luca e nós vamos abordar um pouquinho sobre o imposto ITBI. Quando se compra ou vende um imóvel, é necessário recolher o ITBI, que significa Imposto de Transmissão de Bens Imóveis realizada inter vivos. Esse termo, inter vivos, representa negócio realizado entre pessoas vivas e não se inclui no ITBI as transmissões por herança. Esse imposto em questão é pago por quem compra o imóvel e não é cobrado no caso de doações. Mas existe outro imposto estadual, chamado ITCMD, que significa Imposto sobre a Transmissão, entre aspas, causa-mortes e por doação, que deve ser pago no caso das transmissões de bens imóveis por doação e por herança. Ok, mas e como é calculado esse ITBI? O valor do imposto é calculado com base na alíquota do ITBI e no valor venal do imóvel, estabelecidos pelo município, que podem chegar até 3% sobre a base de cálculo da transação. De antemão, a alíquota varia conforme a idade do imóvel comprado, e você consegue consultar através do site da sua prefeitura a base atual no município. E a princípio, o valor venal reflete o valor de mercado, mas não corresponde necessariamente ao preço de venda. O município estabelece anualmente determinado valor venal para cada imóvel para efeito da cobrança do IPTU, com base em critérios e cálculos pré-determinados, e o valor fica disponível no carnê do IPTU. Por exemplo, em uma simulação simples com o valor venal de 550 mil, e entendendo que o valor venal é o mesmo, a conta fica assim: ITBI é igual a 550 mil vezes 3%, que é igual a 16.500. Logo, o valor a ser pago de impostos para transferir um imóvel de 550 mil reais é de 16.500 reais. Mas, atenção ao detalhe, essa tarifa básica é válida apenas para a compra de imóvel direta. Quando a compra for feita com financiamento, o valor do imposto muda. E quem deve pagar? Normalmente, as leis municipais estabelecem que o responsável pelo pagamento do ITBI é o comprador. Isso não impede que o contrato de compra e venda estabeleça o vendedor como responsável pelo pagamento do imposto e, nesse caso, se o vendedor não fizer o recolhimento, o fisco municipal poderá cobrar do comprador. Algumas leis municipais estabelecem que o pagamento do ITBI deve ocorrer por ocasião da lavratura da escritura pública, em outras, por ocasião do registro da escritura.
Certo, e podem existir isenções do ITBI? Sim, há 3 casos nos quais o pagamento do imposto não é necessário. Primeiro, quando o imóvel é incorporado ao patrimônio da empresa, no caso, pessoa jurídica. Segundo, quando há incorporação ou fusão de uma empresa, pessoa jurídica também. E terceiro, primeira aquisição de imóvel com valor de até R$ 176.444,41, ou Programa Minha Casa Minha Vida. O ITBI é de competência municipal e deve ser pago ao município onde estiver situado o imóvel. E é possível não pagar o ITBI? Em teoria, não. Contudo, se o comprador não concordar com o valor cobrado, ele pode contratar um avaliador para fornecer um laudo técnico de avaliação para que este tributo seja revisado. E como funciona para imóveis que estão na planta? Mesmo se o imóvel estiver na planta, você deve pagar o ITBI. O cálculo do imposto leva em consideração o valor do imóvel pronto. Bom, o valor do ITBI pode entrar no financiamento? Sim, tanto que alguns bancos já incluem o pagamento do ITBI e custos cartorários no próprio contrato de financiamento. E para ser incluídos no financiamento, os custos não podem ultrapassar 5% do valor financiado ou 4% no caso de imóveis financiados com o uso do FGTS. Descubra quanto de ITBI você pode pagar ao financiar o imóvel com a calculadora de poder de compra. É possível parcelar? Dependendo do município, o valor do imposto pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros. Na cidade de São Paulo, o parcelamento ainda não é aceito. Porém, existe um projeto na Câmara para analisar a adesão do parcelamento no imposto em todas as cidades brasileiras. E quando devemos pagar o ITBI? O prazo de pagamento do imposto varia de cidade para cidade. Alguns municípios costumam cobrar antes da lavratura da escritura pública. Outras preferem que o pagamento seja feito depois do registro. Boa noite, eu sou a Stephanie e vou falar sobre os principais custos envolvidos na compra e manutenção de um imóvel. O primeiro custo que citamos é a comissão do corretor, que geralmente gira em torno de 6 a 8% do valor do imóvel. O segundo custo é o laudo de avaliação do imóvel, uma das etapas mais importantes na hora de comprar ou vender um imóvel. Esse laudo é feito por um profissional qualificado e tem a finalidade de estipular o valor real de determinado imóvel. Fundamental para assegurar uma boa negociação para ambas as partes. E o valor depende de cada região. Quem divulga os honorários desse serviço é o Cresce. E o valor estipulado para o imóvel de 550 mil no estado de São Paulo varia de R$ 4.520 até R$ 8.496. O terceiro custo é a escritura pública. A escritura é um documento feito em cartório para comprovar a venda de um imóvel. Neste documento constam as informações do antigo e do novo proprietário. E se você pretende fazer o pagamento à vista, será necessário fazer uma escritura no cartório. Os valores variam de estado para estado e, em São Paulo, o preço é tabelado, proporcional ao valor do imóvel. Por fim, após a assinatura da escritura, é necessário encaminhar o documento ao cartório de registro de imóveis, para que a transferência da propriedade seja registrada e a compra validada. Nesse sentido, essa é a única forma válida para a transferência entre propriedades de acordo com o artigo 1245 do Código Civil. Os valores do registro também variam de estado para estado e a base de cálculo é o valor da alienação do imóvel. No estado de São Paulo, o valor é tabelado
E para um imóvel com valor de 550 mil, o registro fica no valor de R$ 2.389,34. Esses foram os principais custos que envolvem a compra e venda de um imóvel, e espero que todos tenham compreendido e apreciado a nossa apresentação. Uma boa noite a todos e até a próxima!